Se você é gestor de tráfego, trabalha com marketing, tem uma agência, é social media, eu tenho certeza que essa automação vai mudar o seu jogo dentro do seu negócio. Então é o seguinte, pessoal, eu vou passar aqui junto com vocês, parte por parte dessa automação, para vocês entenderem a lógica, como que funciona e poderem implementar isso dentro do negócio de vocês. E é o seguinte, se você quer todos esses templates que eu apresento aqui nos meus vídeos, por um preço super acessível, eu estou disponibilizando dentro da minha comunidade um módulo exclusivo que você compra e tem acesso a todos esses templates. Então, se você quiser, é só clicar no link da descrição em Template N8N, que você vai cair na página, entender tudo que eu entrego e vai conseguir acessar todos esses meus templates com videoaulas explicativas, passando parte a parte por eles. Mas então, beleza, vamos lá para entender como funciona essa automação. Eu dividi essa automação em duas partes. A gente tem aqui a mensuração diária no MetaAds e a gente tem aqui agentes de A, analistas, dividido por tipo de campanha. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui um de vendas, um de leads, de mensagens e impulsionamento. Beleza, vamos entender como que funciona essa automação. Na primeira parte, a gente tem aqui o que eu chamo de alimentar a base. Então, todo dia às 6 horas, a gente tem um gatilho onde eu pego todos os meus clientes dentro de uma base, de uma planilha padronizada. É até bem semelhante à que eu já mostrei em um vídeo aqui de verificação de saldo do MetaAds. Se você não viu, vou deixar aqui no card para você assistir também. Então, a planilha ela é assim. Você vai trazer aqui uma planilha onde vai ter uma coluna com cliente, conta de anúncio, página do Facebook, conta do Instagram, todos esses IDs você consegue pegar. Vão ter alguns vídeos aqui no canal também que eu vou mostrar como pegar esses IDs. Você vai pegar aqui no caso, eu tenho uma coluna de ID no ClickUp, que é da tarefa, é uma forma que eu uso para organizar aqui a agência de marketing que eu sou sócio. Então, eu coloco dessa forma aqui. E a gente tem aqui o contato do cliente, então para quem que você quer enviar. Nesse caso, essa automação eu envio para um grupo meu próprio, então eu comigo mesmo, para eu ter as análises e, no caso, para os gestores de tráfego que trabalham na agência também conseguirem identificar e receberem as mensagens. Depois vou mostrar aqui do lado como que funcionam as mensagens também, vou chegar lá. E aí aqui é a parte mais importante. Você vai filtrar o tipo de cliente, tipo de campanha e se esse cliente está ativo ou não. Para quê? Para dentro da base a gente só puxar os clientes, ele entender qual tipo é. Então aqui a gente tem e-commerce, se é uma empresa, se é um prestador de serviço. Você pode mudar as nomenclaturas, então pode colocar negócio local ou nicho do cliente, enfim, você pode fazer a filtragem da forma que você preferir. Aqui eu faço de um tipo mais macro e também coloco o tipo de campanha, se é vendas, leads, impulsionamento, mensagens, a gente coloca aqui no filtro. Então, beleza, voltando aqui para a automação, a gente puxa nessa base de clientes e aí a gente tem o primeiro filtro aqui. Nesse primeiro filtro, ele faz o quê? Ele vai. Deixa eu puxar aqui rapidinho isso aqui para conseguir mostrar para vocês. Ele vai puxar aqui se é e-commerce, empresa ou prestador de serviço. Se for e-commerce, vai lá para cima. Se for empresa, segue aqui para frente. Se for prestador de serviço, desce aqui. Aí depois a gente vai para um segundo filtro, que é como eu mostrei aqui para vocês na planilha, né? O tipo de cliente e o tipo de campanha. Então aqui é o tipo de campanha, se é vendas, leads, mensagem, posicionamento. Então no e-commerce, por exemplo, como vocês podem ver, tem só campanha de vendas. Então ele segue aqui só para a parte de objetivo de vendas. Mas se tivesse objetivo de leads, mensagem, posicionamento, a gente consegue jogar aqui, conectar esse node aqui para baixo também. Mas beleza, aqui a gente tem o mesmo filtro, então são empresas, né, que tem campanha de venda, vai lá para cima, de leads vem para cá, de mensagem para cá e de posicionamento para baixo. E aqui no prestador de serviço é a mesma coisa. Beleza, o que que cada um desses faz? Eles têm, no caso, a mesma lógica, só altera uma coisa aqui bem pequena. A gente tem aqui um loop que vai puxar um cliente por vez, vai puxar um dado de cliente por vez. E aqui sempre vai puxar os dados do dia anterior dentro lá do MetaAds. Então aqui você tem que conectar, né, a sua credencial do Facebook, você tem que ter um aplicativo lá dentro. Você vai colocar aqui, tá vendo? Que tem um conta de anúncio, vai puxar da planilha ali qual que é o cliente e vai puxar aqui nome da campanha, gasto, impressões, alcance, frequência, ações e valores da ação, que aí vai pegar no caso, nesse caso aqui, o de venda. E vai puxar aqui o último dia. Então, como vocês podem ver, hoje menos um, né? Dia até
hoje menos 1, que vai pegar o dia de ontem. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem aqui, ó, dia 2, hoje é dia 3, então tá pegando o dia de ontem. E aí vai passar aqui por um código. Nesse código, em cada um aqui, ó, porque essa explicação vai servir para os 4 tipos aqui. Nesse código, ele pega de vendas. Aqui embaixo, ele vai pegar mensagens e leads. Aqui ele vai pegar mensagens e leads também. E no impulsionamento, ele também vai pegar, no caso tem que até corrigir aqui, não vai pegar mensagens e leads, ele vai pegar seguidores, tá? Depois eu vou alterar aqui. Mas beleza, vamos seguir. A gente tem aqui no caso um Supabase. E aí o que é esse Supabase? Para o objetivo de vendas, eu tenho uma tabela específica lá dentro para e-commerce, no caso. Então ele vai enviar todas essas informações aqui. Valor usado, na verdade vai colocar o client ID, né, e o nome do cliente, então ele vai pegar certinho. Ele vai pegar o valor usado, impressões, alcance, frequência, CPM, cliques no link, CPC, CTR, landing page views, custo por landing page, connect rate, adição ao carrinho, custo por adição ao carrinho, iniciar e finalização de compra, custo por iniciar e finalização de compra, compra, custo por compra, valor de compra, ROAS, ticket médio, data de conversão, quando que foi, né, a data de início dessas métricas e a data de fim. Aí, no caso, é sempre o dia anterior. Por que que eu pego todas essas métricas? Eu quero analisar todo o funil desse cliente. Então, eu puxo literalmente do topo do funil, né, das impressões, até o final, que é as compras. E vou jogar para dentro dessa base de dados. Vocês vão entender aqui mais para frente no Agente Analista por que que a gente faz dessa forma. Então, beleza, a gente vai fazer isso. Aqui no Leads é a mesma coisa. A única coisa que muda são as métricas que ele puxa. Eu unifiquei tudo que é campanha de lead, mensagem e impulsionamento, como é um pouco diferente de vendas, eu separei só a base de dados de vendas e todas as outras eu coloco dentro de uma mesma base. E aí, no caso, se não tem a informação, fica vazio. Vocês podem ver aqui, ó, dentro dessa base, ela é diferente do e-commerce, mas ela puxa bastante métrica parecida também. Então, valor usado, impressões, alcance, frequência, aí CPM. Aí aqui eu puxo cliques no link, CPC, CTR, landing page view, custo por landing page view, connect rate. E aí aqui tem mensagem, custo por mensagem, contatos, custo por contato, lead e custo por lead. Então, no caso, como vocês podem ver aqui, né, não tem algumas métricas ali de e-commerce, mas tem, né, mensagens, contatos e leads. O cliente que não tem lead vai preencher sua parte ali de mensagens e contato. O cliente que não tem mensagem vai preencher sua parte de lead. Enfim, isso não interfere aqui. E aí, beleza. A gente tem aqui, no caso, agora, depois que você vai estar todo dia alimentando essa base de dados, você vai ter aqui o agente analista de vendas. Vou trazer aqui para vocês essa base de dados para vocês entenderem como funciona. A base de dados ela é assim, ó. A gente tem a base aqui, como vocês podem ver, é realmente uma tabela onde ele vai preenchendo aqui os clientes, né, todos os dias e as métricas exatamente daquele dia anterior. Então vai ter aqui valor usado, as impressões, enfim, todas as métricas que a gente já passou por elas aqui, como vocês podem ver, é realmente só uma tabela, como se fosse o gerenciador de anúncios ali, para deixar tudo registrado para o agente de A conseguir analisar. Então, ele vai colocando todos os números aqui dia por dia. E aí, beleza, vamos para a parte aqui do agente de A agora. Como que acontece? A gente tem um agente para cada tipo de campanha, para ele não confundir e ele ter os KPIs específicos. E aí, como que a gente faz? A gente tem aqui, né, eu coloco a análise de acordo com o tipo de campanha, então aqui tem um gatilho de 2 em 2 dias, aqui de 4 em 4, você pode colocar da forma que você preferir. Ele vai puxar aqui dentro da base de clientes, exatamente dessa planilha aqui que ele puxa, e ele vai analisar qual que é o tipo de campanha para aquele agente de A específico ele conseguir analisar as campanhas desse cliente. Então, ele vai puxar aqui, nesse caso inicial de vendas, se for vendas, ele vai seguir com todos os clientes de vendas para cá, e ele vai fazer o seguinte, como que funciona essa análise? A gente tem aqui um prompt, onde eu explico para ele que ele é um especialista em campanhas de e-commerce e que a tarefa dele é analisar tanto as diferenças de métricas que está acontecendo entre um dia e outro, quanto também ele comparar com uma tabela de KPIs. Por que isso, Arthur? Às vezes, dentro de uma campanha, você vai ter uma alteração, por exemplo, dos últimos 2 dias anteriores com o dia que você está analisando agora, a campanha pode ter melhorado ou piorado, só que às vezes ela pode ter piorado e o agente vai colocar ali como uma análise super ruim,
Só que se ela estiver dentro dos seus padrões, dos KPIs que você coloca para aquela campanha, ele tem que analisar que está bom. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui, dentro das tools dele, eu coloco um Supabase, os dados da campanha, esses aqui que estão sendo preenchidos, exatamente aqui, e eu coloco também um que eu crio de forma manual, um Supabase KPIs padrões. O que que é isso? Eu literalmente pego essa tabela de dados aqui, que tem aqui, eu copio ela dentro do Supabase, coloco o nome de KPIs padrões e-commerce e eu coloco aqui uma única linha por cliente. Então eu coloco o nome do cliente, a média de valor usado que ele tem por dia, a média de impressões, a média do CPM, a média de vendas, a média de custo por venda, para o agente conseguir analisar comparando com essa tabela de KPIs. Então, o que que esse agente vai fazer? Ele vai pegar os dados dos últimos 2 dias, que vai estar dentro dessa base de dados, ele vai comparar com os dias anteriores para ver se teve alguma movimentação muito brusca ali dentro, e ele vai comparar com os KPIs. Porque aqui, depois, eu vou mostrar para vocês, ele vai enviar para mim uma análise comparado com os dias anteriores e uma análise comparada com os KPIs, para eu entender que às vezes a métrica pode ter caído, a performance pode ter caído, mas comparado com os KPIs ela pode ter continuado boa. Então eu preciso dessas duas análises. E aí, beleza, o que que ele faz? Aqui depois tem um código, ele envia aqui só para passar a mensagem que ele vai enviar. Aqui tem um código que eu utilizo, porque dentro da minha operação eu utilizo o ClickUp, então eu pego aqui para ele colocar se vai ser otimizada ou se vai otimizar, e ele alterar a etiqueta dentro do ClickUp. E aí, no caso aqui, tem esse node do ClickUp que se você não utilizar, você pode tirar. Então, aqui serve para ele conseguir alterar, tá vendo a etiqueta lá, para eu saber se vai otimizar ou não. E aqui ele vai enviar a mensagem. Então, beleza. Essa mesma função, ela serve aqui para esses outros 3 aqui. É a mesma coisa. A única coisa que muda é que aqui, como vocês podem ver no prompt, eu coloco o prompt específico. Então, você é um analista de performance de campanhas com objetivo de geração de leads. Então, no caso lá de cima era de vendas. Mas a ideia é a mesma. Você vai criar uma outra tabela de KPIs padrões dentro do Supabase. Ele vai comparar tanto com a planilha que está sendo preenchida ali na nossa automação, quanto também essa planilha de KPIs que você vai fazer de forma manual. E aí aqui também tem a tool de calculador e de Think, que ele utiliza às vezes para fazer conta e analisar se a performance realmente está boa ou ruim. E aí como que chega essa mensagem para vocês entenderem dentro do WhatsApp? Isso é muito valioso, pessoal. Vocês podem utilizar aí para enviar para dentro para os seus gestores júnior que estão analisando campanhas ou para os analistas mesmo. É como se assim, alguém fizesse análise para você e você vai receber de mão beijada uma análise completa com um agente que ao longo do tempo ele vai ficando muito mais inteligente que a gente. E aí como que funciona aqui? A gente tem essa mensagem, como vocês podem ver aqui, onde coloca análise dos últimos 4 dias, que é a data que eu peço para analisar, mas você pode alterar de acordo com o que você preferir. O nome do cliente que está analisando, e aqui ele pega a situação atual. Então, nesse exemplo, por exemplo é ótimo, né? Nesse exemplo, ele tem situação atual, a performance melhorou. Então, ótimo, ele analisou isso. Mas por que que ele colocou isso? Essa situação atual, a performance melhorou, ele está comparando com os dias anteriores. E aí ele vem com uma segunda análise, que é o que eu passei para vocês, que são os KPIs. Então, situação KPIs. Com base na comparação com os KPIs padrões, a performance está acima do padrão. Então, beleza, excelente. Esse cliente, tanto a performance comparado com os dias anteriores melhorou, quanto também a situação dos KPIs melhorou. Mas acontece situações, pessoal, que aí é a magia dessa automação, onde ele pode colocar aqui, situação atual, performance piorou, porque ele está comparando com dias anteriores, mas situação do KPIs, ele coloca performance mantém parecida, mantém dentro dos padrões, então você não precisa desesperar, porque a performance caiu comparado com dias anteriores, mas ele compara com os KPIs também para ele ter essa firmeza e saber, né, no caso, que as métricas podem ter caído, mas não saíram dos padrões daquele cliente. Aí ele vem aqui, sempre ele me entrega 3 tópicos de alteração relevante e 3 causas ou sugestão. E no final aqui o status do ClickUp que ele alterou lá para mim, se está otimizada ou se é para otimizar. Então ele pega aqui, então como vocês podem ver, o CPM caiu de 10.9 para 9.94, indicando uma redução no custo por impressões. Você não precisa de abrir o gerenciador mais para analisar.
o agente vai analisar para você, você consegue entender como está a performance. Se tiver algo, né, que você precisa alterar, você vai lá e altera. Aí ele coloca aqui, ó, do CPC, colocou do custo por seguidor também. Então, ó, o custo por seguidor caiu para 1,01, inferior ao KPI padrão de 2,5, o que é positivo. Tá vendo? Ele faz a comparação. Ele fez a comparação com o KPI que eu coloquei desse cliente, que o custo por seguidor padrão é de 2,5, e viu que o custo por seguidor está abaixo. Coloca as causas e sugestões, isso ajuda muito você a otimizar suas campanhas. Então, como vocês podem ver aqui, ele coloca 3. E aí ele também dá aqui o status do ClickUp. Então, assim, no mais é essa automação. Se vocês curtiram, eu disponibilizo essa automação e esse template dentro dos meus templates de N8N, como eu falei no início. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, comenta quais tipos de automação e o que vocês querem que eu traga aqui dentro desse canal, falando sobre automações, para vocês poderem melhorar a operação de vocês. No mais é isso, espero que vocês tenham curtido e até a próxima.